A Lívia, que é graduada em Psicologia, doutora em Psicologia Social pela Unesp. Seja bem-vinda, Lívia. Vai nos agraciar agora com uma fala. Lívia, se quiser ficar sentada, quiser ficar de pé, a gente só tem a questão da câmera. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia. Bom, eu vou fazer um debate aqui, que eu acho que a gente vai conseguir acolher essa problemática que a gente está tendo, né, de pensar na questão do masculino, do feminino, da masculinidade, da feminilidade. Bom, eu vou trazer aqui alguns debates que eu fiz da minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Unesp, lá de Assis, que fala sobre estigmas e estereótipos sobre as lesbianidades, e também a minha tese de doutorado, que fala sobre a discriminação que ocorre em relação às mulheres ou pessoas de biocorpo feminino, porque aí eu não estou restringindo apenas a questão das mulheres lésbicas. E o título inicial é Será que eu estou gostando de mulher? Começa assim, tá? Bom, eu trouxe a primeira ideia da gente falar de estigmas e preconceitos no trato da violência entre mulheres. Vou começar do básico, aí a gente vai complexificando até chegar nesse ponto aí que é o debate que a gente está mais puxando. A gente tem a ideia de estigma, né, que vem da antiguidade grega como algo que é uma marca, algo que nos marca e nos coloca uma certa condição, né? Então se referia a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os apresentava, né? Quando a gente está falando de homossexualidade, né, ou das pessoas trans, ou de pessoas que não correspondem a padrões de gênero ou padrões de orientação sexual, né, a gente está entendendo que isso é uma marca, né, que isso de algum modo marca a gente nesse espaço contemporâneo que nós estamos. O Goffman, né, que é um sociólogo, ele vai desenvolver esse termo, esse conceito estigma, vai dizer inicialmente que o estigma não é em si, né, então ser homossexual, ser transexual, ser transgênero, não é em si honroso ou desonroso, né? Não é essa condição que é honrosa ou desonrosa. Mas isso vai se estabelecendo a partir da relação que a gente vai tendo com esse contexto social. Tá? Então, estigmatiza alguém confirmando a normalidade de alguém, de outra pessoa. E inabilitando o indivíduo para aceitação social plena. Né? Então, não é em si que essa condição seria entendida como anormal, né? Inclusive a psicologia não entende, né, a homossexualidade nem a transexualidade enquanto patologia. A gente tem até uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, né, que inibe psicólogos de promoverem tratamentos de cura ou entender a homossexualidade como possível de tratamento. Mas na condição social, né, na relação que a gente vai estabelecendo com o espaço social, isso vai produzindo então uma ideia de anormalidade, ou de doença, ou de pecado, ou enfim, diversos atributos estigmatizantes. No caso da homossexualidade, a gente pode entender dois modos como o Goffman vai trazer, que são os desacreditados ou os desacreditáveis. Né? Desacreditado é aquele que expressa o estigma. De algum modo ele deixa esse estigma visível. Né? Como a gente, por exemplo, fazer uma tatuagem mostrando que a gente está nessa condição estigmatizada. Né? E os desacreditáveis são aqueles que, pelo menos na relação social, não apresentam, né, essa condição estigmatizada. Então, por exemplo, uma mulher lésbica cis, né, ela só vai ser entendida como estigmatizada e como lésbica se ela disser, ou se ela se expressar de algum jeito. Né? Então a gente vai entendendo aqui, no caso da homossexualidade, existem condições de visibilidade e de enunciação, né? O quanto que a gente visibiliza, né, esse estigma, ou o quanto que a gente fala sobre ele, e isso vai marcando um espaço, né, de maior ou maior vulnerabilidade. Né? E aí a gente vai entendendo que aquilo que vai ditando, né, o quanto eu estou inserida no estigma, vai proporcionando a mim estar mais propensa ou não a sofrer algum tipo de discriminação, por exemplo, ou algum tipo de violência. Bom, então a estigmatização capta mais uma relação de desvalorização do que um atributo fixo, né? Processos que só podem ser entendidos em nossas noções de poder e dominação. Né? E aí a gente tem que entender que quando a gente está falando desse estigma de ser homossexual, de ser transgênero, de ser transexual, ou de não corresponder aos padrões heteronormativos,
né? Porque isso que a gente está falando é de identidade, né? A gente está falando de diversas identidades e de diversas categorias. E existem pessoas que não se inserem em categorias, né? Existem mulheres que se relacionam com mulheres e que não se entendem lésbicas. E que exclusivamente se relacionam com mulheres, mas não assumem uma identidade. Está relacionado ao preconceito, à lesbofobia? Se está relacionado à lesbofobia, acho que a gente pode entender de muitas leituras, né? Não é complicado dizer que simplesmente não se entende dessa forma, quando a gente sabe que se entender enquanto lésbica acarreta uma série de violências? Então, existem muitos modos da gente entender isso, né? Se a gente for pensar assim, eu gosto de mulheres, me atraio por mulheres, me relaciono com mulheres, mas não me identifico como lésbica. E nem como hétero, e nem como bi. É estranho, porque ser lésbica não é só isso, né? Então, aí a gente tem que começar a entender, né, o que a gente está chamando, né, de ser lésbica. Né? Ser lésbica, então, é uma mulher que se relaciona com mulheres, ou se atrai por mulheres. E aí, o que é ser mulher? Né? Que aí a gente começa a fazer o negócio ficar um pouco mais difícil. Né? O que é ser mulher? Ter um sexo feminino é ser mulher? Né? E aí a lei de Maria da Penha, esse debate que a gente está tendo agora. É ser mulher, ter um sexo feminino? E se eu tiver um pênis? Eu entro na categoria de mulher lá da Maria da Penha ou não? Né? Então, o negócio é mais complicado. Né? Se a gente vai pensar se assume uma identidade ou não. Por isso, a gente tem que pensar que a estigmatização, né, ela vai atingir qualquer pessoa que possa entrar numa categoria estigmatizante. Seja em modos como a gente está vivendo, ou seja na identidade que a gente assume. Né? E aí que a gente tem que começar a pensar nessa flexibilização mesmo. Né? De quem que a gente está entendendo que é a vítima de violência. Né? Esse último ponto, que foi o penúltimo ponto que estava ali no slide da doutora Domitila. Né? Quem que é a vítima? Né? A pessoa que tem uma vagina e está se posicionando como homem não é vítima de violência de gênero? Né? O que é a violência de gênero, afinal de contas? Um homem pode ser vítima de violência de gênero? O que a gente está chamando de violência de gênero? Debate para a gente fazer mesmo, tá? E aí a gente tem que entender que isso está relacionado com essa sociedade em que a gente está inserida. Né? Estamos numa sociedade patriarcal, machista, em que a gente tem uma organização, né, que coloca o sexo masculino sobreposto ao sexo feminino, que coloca a masculinidade como algo de mais valor do que a feminilidade, que é isso que corresponde a essa organização, né, que é ser potente, que é ser agressivo, que é ser dominador, né, que isso é que é visto como positivo, né, no nosso espaço social, né, pelo menos hegemonicamente. E um espaço que também é heteronormativo, né, além, né, de estar falando de uma questão de masculino e feminino, de homens e mulheres, macho e fêmea, né, também é um ambiente que vai entendendo que relações entre as pessoas têm que se estabelecer dentro de uma norma em que um homem que adota uma postura masculina se relaciona com uma mulher que adota uma postura feminina. Né, e que se identificam, portanto, como homens e mulheres. Tá? Então, a gente está falando de um espaço social que vai construindo relações de dominação. A produção de estigmas, então, né, não é uma prática inocente. Né? Quando a gente estigmatiza alguém, né, quando a gente coloca alguém numa posição de possível marginalização, de potenciais de marginalização, potenciais de vulnerabilidade, potenciais de violência, né, isso não está sendo feito por simples, né, desejo de categorizar. Né? A gente está fazendo isso para poder excluir e manter uma certa ordem. Né? É ditar para as pessoas que estão inseridas nessa sociedade qual que é o jeito que é entendido por essa sociedade correto de funcionar, de existir, de se relacionar, de se vestir, de se portar. Né? E isso a gente está traduzindo no dizível e no indizível. O que é que a gente fala no ambiente social e o que é aquilo que a gente encobre? O que é aquilo que aparece no nosso texto, das nossas legislações? E o que é aquilo que não aparece? Né? Quais são, né, os estilos, as expressões, os comportamentos, as posições que a gente assume na vida que a gente permite ser visível e outras que são invisibilizadas? Né? Tudo isso a gente vai chamando de discurso. Né? São práticas discursivas. A linguagem, né, vai traduzindo isso pra gente também. Até quando a gente tem a dificuldade de falar o que é masculino e o que é feminino, por exemplo. Né? E a gente tem que pensar nesses aspectos também. Né? Bom, né, um outro termo que está ali no título da minha apresentação é a questão do preconceito. Né? A gente precisa entender um pouquinho mais
esse termo, muito além do que pré-conceito, como a gente costuma, né, entender, né, conceber antes de entrar em contato com, né, fazer julgamentos antes de entrar em contato com aquela realidade, né. Muito além disso, né, a gente tem na psicologia social uma classificação da palavra preconceito, do termo preconceito, como uma atitude. Tá? E o que é uma atitude? A atitude ela é composta de 3 componentes. Um componente que é cognitivo, então é todas aquelas informações, né, reflexões, memórias, crenças que a gente tem, opiniões que a gente tem em relação a um certo objeto social, um grupo de pessoas, uma identidade, né? Então, são as informações, é o aspecto racional, tá, que a gente tem a respeito de uma certa população. Tem um componente afetivo, que é como que a gente se sente em relação àquilo, né? Quais são os componentes, né, que são pró ou contra, né? Será que eu acho que aquilo é nojento? Né? Será que eu acho que aquilo é triste? Se aquilo me impele a ter raiva, a ficar indignado, né? Então, o preconceito ele não é só movido por informações e crenças e opiniões. Ele tem um componente afetivo incluído nele. E o componente comportamental é que toda atitude vai nos predispor a uma ação. Né? E aí a ação não é só ação física, né? A ter um certo tipo de comportamento, a ter um certo tipo de pensamento, a ter um certo tipo de discurso, a ter um posicionamento, né? Ou até de me calar frente a algumas situações, né? Porque isso também é comportamento. Tá? Então, a gente começa a entender preconceito enquanto algo um pouco mais amplo do que simplesmente preconceber algo que a gente ainda não teve a oportunidade de entrar em contato. Tá? Bom, isso tudo que a gente está dizendo, eu não vou nem focar muito a questão da subjetividade, mas todos esses discursos, todo isso que a gente diz e que a gente não diz, tudo isso que a gente permite ser visibilizado ou não ser visibilizado, vai produzindo quem nós somos. Né? A gente produz um certo modo de organização de sociedade, que está dentro desses aspectos de dominação, né? Dessa relação hierárquica que é produzida. Né? E todos nós, independente de quem somos, a gente vai assumindo essa realidade. Né? Então a gente está dentro de uma sociedade que é machista. Sim, estamos em uma sociedade que é machista. Então todos seremos atravessados pelo machismo de algum jeito. Né? A gente está numa sociedade que é racista. Todos nós seremos atravessados pelo racismo de algum jeito. Né? Isso vai compor a gente de algum jeito. Né? Essa produção que é social, é coletiva e é subjetiva, de algum jeito vai compor a todos nós. Inclusive todos nós que somos participantes das minorias. Né? A pessoa, enquanto mulher, ela vai ser atravessada pelo machismo de algum jeito. De muitos jeitos, inclusive. Né? A pessoa que é negra também vai ser atravessada pelo racismo de muitos jeitos. A pessoa que é homossexual, trans, vai ser atravessada pela homofobia, pela transfobia. A pessoa que é lésbica, pela lesbofobia. E, enfim, pelos diversos tipos de discriminação que a gente possa pensar. Nós somos produzidos deste modo. E esse é um termo que eu vou utilizando, que é do Guattari e do Deleuze, que eles vão dizer que a nossa sociedade vai produzindo essa subjetividade de um jeito fabricado e modelado. A gente vai construindo um jeito que todo mundo deve funcionar. É isso que a gente pode entender como a heterossexualidade compulsória. Todo mundo é produzido para ser heterossexual. A gente nunca vai ver a mãe perguntando, no exemplo lá da Fernanda, perguntando para a filhinha, tem já namoradinho? E a gente não vai ver a mãe perguntando, tem namoradinha? Se tem namoradinha. Então a gente vai sendo conduzido para esse modo de organização. Só que muitas vezes mesmo, a gente não se configura segundo essa organização. A gente vai criando novos modos de se organizar também. E aí a gente vai entendendo, somos seres humanos uma multiplicidade. E aí mesmo quando a gente cria novos modos, a gente acaba se enfiando dentro de uma caixinha também. Então se eu não sou hétero, então eu sou lésbica. Se eu me entendo como mulher. Mas aí, será que é só isso que eu posso ser, além de ser hétero? Ou será que dá para ser alguma outra coisa? Porque aí eu também crio uma caixinha na qual eu estou inserida e estou me colocando ali. E aí, será que isso é porque eu estou rejeitando a condição de ser lésbica ou não? Ou será porque o nosso desejo de existência
ele funciona segundo uma multiplicidade. A gente inventa categorias e fica tentando entrar dentro delas. Só que será que essas categorias dão conta da nossa existência humana? Se a gente pensar que a subjetividade é algo tão amplo, que nós seres humanos somos assim, o nosso desejo ele vai para tantos campos, seria possível encaixotar as pessoas em categorias? Ainda que sejam categorias que estejam diluindo a normativa que a sociedade vai impondo. Bom, então a gente sabe que essa subjetividade ela é composta de linhas de poder, que é isso que vai normatizando a nossa vida, também por linhas de desejo, que vai buscando romper com essas normatizações. Aí o que acontece com a gente, de modo geral, é que a gente vai reprimindo esse desejo, recalcando esse desejo, colonizando esse desejo, fazendo com que ele possa fluir apenas em alguns lugares, dentro desse espaço social que a gente está inserido. Tá? Então, o dispositivo de poder que circula no ambiente social é produtor de subjetividade, se organiza em todas as esferas cotidianas, de modo a garantir a manutenção de ordens de dominação. Então, essas ordens que a gente tem, homem sobre mulher, heterossexual sobre homossexual, masculino sobre feminino, branco sobre negro, isso é produzido dentro de relações de poder que nos atingem e nos compõem. Enquanto um produtor de subjetividade, as minorias, então, não podem ser vistas como fora desse dispositivo, Elas são criadas dentro desse mesmo dispositivo pelos agenciamentos de desejo, E é o que nos permite a ver LGBTs, pessoas trans, negros, negras, mulheres, reproduzindo discursos e práticas discursivas homofóbicas, racistas, machistas. O que faz a força da subjetividade capitalística, que é um termo que o Guattari vai utilizar, é que ela produz tanto ao nível de opressores quanto dos oprimidos. A nossa subjetividade ela vai ser produzida, independente se a gente está na categoria do opressor ou do oprimido, dentro desse mesmo aspecto de dominação. A gente rompe com isso? Sim, a gente rompe também. A nossa tendência é a não romper. A nossa tendência é assumir essa subjetividade e reproduzi-la tal qual ela nos apresenta. Porque se a gente for pensar, a subjetividade ela não é só produzida no nosso interior, Ela é produzida na nossa história, Ela é produzida na nossa sociedade. A subjetividade ela não é algo genuinamente individual. E na nossa história, o que veio acontecendo com pessoas que rompem com a ordem? Se a gente pensa em todo o nosso contexto histórico, aquelas que rompem com a ordem, o que veio tendo de efeito com esse rompimento? Degolação, fogueira, prisão, manicômio. Então a gente vai entendendo, a gente vai se constituindo, entendendo que não é bom romper com a ordem. A gente vai aprendendo mesmo, e isso tudo a gente não faz conscientemente, não. A gente faz inconscientemente, na maior parte das vezes. A gente vai entendendo que romper com a ordem é algo que é ruim. Que pelo menos pode ser perigoso para mim. E pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Bom, então, a gente tem uma tendência, a ir produzindo essas normatizações. Uma tendência a ir nos colocando dentro das caixinhas. A assumir que a menina não pode brincar de carrinho, que o menino não pode brincar de boneca, que o menino não pode usar rosa, que a menina não deve subir em árvore, que ela tem que ser uma pessoa calminha, quietinha, comportada. Então, a gente vai organizando a vida segundo uma normatização. E a gente vai fazendo isso desde a nossa infância. Bom, aqui eu entro já num aspecto que fala já na minha dissertação e na minha tese, que são os estigmas que eu comecei a trabalhar, tá? Não vou falar sobre todos eles, mas que são estigmas que são postos sobre mulheres lésbicas no nosso espaço cotidiano. O que lésbicas fazem na cama não é sexo de verdade, é uma das falas que se apresenta. Por isso tanto o questionamento de quem que é o macho da relação, ou que quem come quem que é ativa, quem que é passiva, etc. O estigma de que lésbicas são mulheres masculinizadas. Esse é um que eu vou desenvolver um pouquinho aqui para a gente pensar na questão da violência entre mulheres. Que na relação lésbica há uma ativa e uma passiva, um outro que eu também vou desenvolver aqui.
uma ambiguidade que a gente tem, né, de que lésbicas ou elas são promíscuas ou que os casais eles são assexuados, como se não existisse sexo, que se liga muito àquele primeiro. E o último, lésbicas são mulheres que se frustraram com homens, que é um outro estigma que também é carregado nessa identidade, mas que eu também não vou trabalhar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, baixa lá na internet que tem disponível. Tá? Então, vou focar nesses dois, nesse segundo e nesse terceiro. Lésbicas são mulheres masculinizadas, e na relação lésbica há uma ativa e uma passiva. E aí a gente vai entrar nesse debate do que é feminino e masculino, né, e como é que a gente pode ampliar a ideia de vítima, inclusive, né, quando a gente pensa numa questão de aplicação legal. Bom, já tinha colocado aqui, né, que a gente está dentro de um viés heteronormativo. Né? A heteronormatividade, segundo Miskolci, expressa as expectativas, demandas e obrigações sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural, portanto, fundamento da sociedade. Então, pressupomos, né, que naturalmente todas as pessoas seriam heterossexuais. E se elas não são, portanto, né, ou elas têm um problema, ou elas têm uma doença, ou elas estão, sei lá, encapetadas, ou enfim, né, cria-se diversas justificativas para poder entender por que a pessoa sai da sua natureza. Tá? E a heteronormatividade é entendida como um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e controle, até mesmo para aqueles que se relacionam com pessoas do sexo oposto. Né? Então, a heteronormatividade, ela não é conduzida e organiza a vida apenas de pessoas homossexuais, transexuais, transgêneros, travestis. Né? Ela está organizando a vida também de pessoas heterossexuais. Né? A heteronormatividade vai ditando como um homem cis heterossexual deve funcionar e agir e desejar na sociedade. Né? E assim como uma mulher cis e heterossexual também deve funcionar na sociedade. Né? Como ela deve agir, o que ela deve desejar. Então a heteronormatividade, ela organiza a vida de todas as pessoas, não só das minorias, né, das ditas minorias sexuais. Então, todos nós, né, inclusive as minorias, vamos ser constituídos dentro dessa política heteronormativa. A nossa subjetividade vai ser constituída também dentro dessa política heteronormativa. E aí a gente pensa no primeiro estigma que eu comecei a desenvolver, né, pensando na questão de lésbicas são masculinizadas. E aí uma coisa interessante da gente pensar, por que a gente fala de masculinizadas e não de masculinas? Né? A gente usa masculinizado como a gente estivesse invertendo a questão que é o masculino pertence a um sexo, né? E se ele então participa, ele está sendo evidenciado numa pessoa do outro sexo, então o sexo biológico feminino, né, fêmeas, né, isso não seria até legitimado enquanto algo pertencente àquilo, né? Por que a gente não fala lésbicas são masculinas, por exemplo? Pessoas podem ser masculinas ou podem ser femininas. A gente usa a nossa linguagem, inclusive, para produzir esse campo social e para organizar essas próprias regras que a gente está submetido. Né? Bom, primeiro a gente tem, né, um modo de organização heteronormativo que vai fazer funcionar, inclusive, as nossas ciências. Né? Quando se começa os primeiros estudos sobre a homossexualidade, tentando compreender, né, que nem se dizia exatamente ainda homossexualidade, nem lésbica, né, utilizava-se o termo invertidas. Né? As explicações científicas elas eram naturalizantes, então ditando que, né, por ter um corpo feminino, a sua natureza é então agir de modo feminino. Então, por ter uma vagina, útero, né, esse corpo que vai desenvolver seios, né, ele tem então que se direcionar para uma natureza feminina. Isso a ciência veio desenvolvendo e corroborando durante anos. Né, especialmente com o advento da medicina no final do século XVIII, virado para o século XIX, a gente vai vendo as ciências, né, colocando enquanto natureza humana das mulheres, né, a condição feminina. E patologizando, né, qualquer outra expressão que fugisse dessa suposta natureza, dessa essência feminina, né, como se dizia, como essa ciência naturalizante ia posicionando. Então enquadra a existência do sexo feminino, né, ao gênero feminino, vendo a dissidência como deficiência, como anormalidade, como doença. Né? Então entendendo que as mulheres são essencialmente femininas.
E se elas não são, há algum problema. Aí é uma questão que a gente já tem que começar a deixar clara no debate, né, que uma coisa é gênero, outra coisa é identidade de gênero e outra coisa é orientação sexual, né? Orientação sexual é o desejo, para onde o nosso desejo se orienta. Desejo sexual, desejo erótico, afetivo sexual, né? Para pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos, né? E inclusive temos que considerar, né, que existem pessoas que vão se dizer, né, heterossexuais, mas que em alguns momentos podem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Ou que vão se dizer homossexuais, em que em alguns momentos também vão se relacionar com pessoas do sexo oposto, né? É que a gente também inventou essas categorias, tá, gente? Vamos lembrar, né, que tudo isso que a gente está falando, né, gay, lésbica, travesti, transexual, homem, mulher, né, hetero, bi, homo, são categorias que nós, sociedade, inventamos. Né? A gente tenta classificar as pessoas, não é à toa que a gente faz isso. Né? A gente divide a sociedade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né, entre homossexuais e heterossexuais com um propósito. E é um propósito de organizar e ditar uma certa ordem. Né? Não é à toa que a gente cria essas categorias. Eu falei lá no começo, não é uma produção inocente. Né? Então a gente cria categorias e a gente tenta se inserir nelas. Então, voltando, está falando sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, a orientação sexual está relacionada ao desejo afetivo sexual. Né? A identidade de gênero, né, vai estar relacionada então a como a gente se sente pertencente a uma posição de gênero. Né? Eu me sinto homem, eu me sinto mulher cis, eu me sinto mulher trans, eu me sinto homem trans, eu me sinto homem cis. Ou existem outras possibilidades que a gente pode acabar se inserindo, que vão além dessas. Né? Entre um homem trans e um homem cis, né, existem muitas configurações. Entre uma mulher trans e uma mulher cis, existem muitas configurações. Né? E aí, por exemplo, os gêneros não binários. Né? A pessoa que não quer se identificar nem como homem, nem como mulher, nem como menino, nem como menina, e que estão se entendendo dentro de uma existência não binária. E aí, daqui a pouco a gente vai criar uma categoria. A gente já criou os gêneros não binários. Mas daqui a pouco a gente vai começar a nomear. Né? Não é à toa a tese da Regina Facchini que chama sopa de letrinhas. Né? Que a gente inventou, antes era grupo homossexual, né? O GH, depois virou grupo de gays e lésbicas, depois gays, lésbicas, bissexuais, depois lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexos, e por aí vai. Né? A gente vai criando as letrinhas. E o gênero, né? Quando a gente está falando de gênero, e aí é um cuidado que a gente tem que ter, né? Gênero não pode estar atrelado a sexo. Né? Ser mulher não está ligado a ter uma vagina. Ser homem não está ligado a ter um pênis. Né? Quando a gente liga essas duas categorias que a gente também inventou, né? Porque o sexo também é uma invenção, né? Mas não vamos ir tão longe, porque senão confunde. Quando a gente liga isso, a gente está necessariamente dizendo que os homens têm que estar inseridos naquela caixinha, né, da masculinidade, portanto, se identificarem como homens, estar inserido na caixinha masculinidade e ter um pênis. E a gente limita qualquer outra possibilidade. Né? Gênero vai falar de uma produção social e subjetiva também, porque a gente assume isso pra gente, né, que vai ditar masculinidades e feminilidades. Né? A gente também inventou, né, que ser agressivo é um comportamento masculino. A gente também inventou, né, que ser delicada é um comportamento feminino. Né? E aí a gente coloca um monte de coisas na categoria feminilidade, profissões, qualidades, defeitos de existência dentro daquela categoria. E na categoria de masculinidade a gente coloca tantas outras. E divide a vida em masculino e feminino. Né? Bom, só voltando, então, quando a gente, né, linka sexo, gênero e desejo, né, a gente vai olhando para as mulheres lésbicas e dizendo, tá, então se você gosta de mulher, você tem que necessariamente ser macho, ser homem, ser masculina. É por isso que a gente vai dizendo, porque ela está imitando o homem. É por isso que tem que colocar bigode. Né? Que até as crianças vão apropriando esse tipo de produção de verdade que a gente faz no campo social.
Então, se eu gosto de mulher, então o que me dita essa organização social? Eu tenho que necessariamente me colocar como masculina. Né? Aí a gente vai entender assim, outra questão interessante. Né? Então se a lésbica é masculina, ela está normatizada e ela está submetida a esse efeito de poder da sociedade? Ou será que a masculinidade é um espaço onde todos nós, seres humanos, podemos circular? Né? Porque aí está uma questão interessante para a gente pensar também. A masculinidade é vista como um território de poder, né? De sujeitos de poder. Então, a masculinidade pode ser vista como um questionamento da dominação masculina e o feminino imposto, quando assumida por mulheres. Porque se masculinidade é um território humano, posso sair daqui? Se a masculinidade é um território humano em que as pessoas circulam, assim como a feminilidade é um território humano no qual as pessoas circulam, pessoas, né, são muitas. Né? Mulheres e homens podem circular pela masculinidade. Heterossexuais e homossexuais podem circular pela masculinidade. Né? Por que uma mulher não pode ser potente, se potência é uma característica dita masculina? Por que um homem não pode ser sensível, se sensibilidade é uma característica dita feminina? Então, pertencente ao território da feminilidade. Né? E aí a gente tem que começar a largar a categoria de gênero, né? Entendendo que gênero tem muita gente dentro. Não é mais fácil entender que gênero é uma violência? É uma hierarquia hierarquiada por isso? A gente produz, né, os gêneros para poder... A gente produz a partir do momento que ele foi criado e obrigado, imposto. Sim, né? O grande problema é quando a gente impõe. Né? Porque... Não foi a gente que impôs. A gente, sociedade. Porque nós mulheres, não, nós mulheres, sei que a gente está dizendo que eu sou mulher também, né? Sei lá. Enfim. As pessoas, né? Homens e mulheres, mas vamos pensar nas categorias que a gente diria que não são as pessoas opressoras. As mulheres também vão falando para suas filhas que elas não podem brincar de carrinho. Elas foram educadas dessa forma, para fugir da violência. Sim, também por outras mulheres. Né? As pessoas homossexuais, né? Uma vez um amigo meu homossexual falou assim, olha, eu nunca teria um filho, né? Porque eu acho que é uma violência eu permitir que uma criança tenha um pai gay. Né? Ele falou isso dele mesmo. Porque está introjetada a homofobia. Sim, é isso que eu estou querendo dizer quando a gente está falando. Essa construção subjetiva, ela atravessa todos nós, opressores e oprimidos. Sim, todos nós nos organizamos desse jeito. Você coloca gênero como se fosse uma caixinha no qual você fala e as pessoas passassem tranquilamente. Não é isso. Não foi criada dessa forma. Não foi produzida, nós produzimos realidades, né, que chamamos de gênero. Sim. Você mesmo falou que quando as pessoas fugiam dessas regras, as mulheres fugiam dessas regras, elas eram mortas, assassinadas, violentadas. Então não é uma coisa natural que aconteceu assim tranquilamente. Mas não é. De violência. Não, você está certa. Então, masculino e feminino não é só uma tranquilidade. Não é uma tranquilidade dentro do nosso espaço social de dominação heteronormativo, homofóbico, machista. Né? Mas enquanto uma condição humana, né, de possibilidade existencial... Nem haveria essa categoria. Porque as pessoas Então, viveriam normalmente. isso é uma outra questão que a gente poderia pensar. Né? Teríamos como romper o gênero. Né? Tem um texto muito interessante da Gayle Rubin, né, que, se eu não me engano, é Tráfico de Mulheres ou é Pensando o Sexo. Tá? Ou é um ou é outro. É Tráfico de Mulheres, acho que é Pensando o Sexo. Né? Que ela fala, né, o meu desejo utópico seria que um dia chegássemos numa sociedade sem gênero. Né? Em que ser passivo, ser ativo, ser potente, ser sensível, né? Gostar de cozinhar, gostar de dirigir carro, que isso fosse qualidades humanas. Né? E não qualidades de homens e de mulheres. E eu também acredito que esse espaço utópico seria muito positivo. Só fazer uma interferência bem rápida, sua fala tá excelente. A Lívia tem mais uns 15 minutinhos. Quando você fala, não tá pegando. Então preciso levar o microfone até você. Senão o pessoal que tá vendo pela internet acha que é o Gasparzinho que tá falando com a Lívia. Então vou fazer uma sugestão. Com manifestação esquizoide, né? Mas a gente já tá na esquizoanálise, então você tá em casa. Então, vou te dar uma sugestão. Vamos mais uns 15 minutinhos da Lívia. A gente chama as 3 e aí a gente faz bloquinho de perguntas que aí você fala no microfone. Pra não parecer que a Lívia tá dialogando com essas vozes internas. Que tá, mas também não tá. Também. Enfim. Mas obrigada. Né? A questão, ao final, é a gente poder entender. Isso é um território humano. Né? A gente, sociedade, e assim eu digo a gente, sociedade, porque todos nós somos participantes disso. Né?
né? Todos nós vamos reproduzindo essas realidades, né? O que a gente produziu, então, a sociedade produziu enquanto gênero, né? A proposta de pensar a lógica do desejo, porque é isso que eu estou dizendo, da gente poder transitar, é a lógica do desejo, né? De como nós, seres humanos, podemos nos organizar. E podemos nos organizar. E também nos organizamos, né? Muitos seres humanos rompem com essas normativas de gênero, né? Tanto que não se classificam como homens e mulheres, por exemplo. Né? Não se inserem na categoria homem e mulher e dizem, mas é mais o que então? Não, me chama de Lívia. Ponto. Né? Não me coloca numa categoria. Né? Não deixa esse gênero me marcar. Né? Interessante, uma vez eu estava tendo uma palestra com a Sandra Zeredo, professora lá da Federal de Minas, né? E ela trouxe pra gente um debate que quando a gente marca o X, né, no gênero lá dos formulários, né, feminino, masculino, né, não é a gente que está marcando o X, é o X que está marcando a gente. Já tá lá, né? Tá ali, só tem essa opção, né? O que mais que eu posso marcar aqui nessa opção? Bom, então a gente pode entender, né, que as mulheres, né, as pessoas nascidas, né, com sexo biológico feminino, é até complicado falar feminino, mas vamos lá, né, tá dando para entender. Se colocando no espaço de masculinidade, né, e aí não quer dizer ser homossexual, é ser heterossexual, ou ser homossexual, ou ser bissexual, ou estar em qualquer categoria de desejo, né, mas se permitir posicionar em um espaço que a gente vai chamando de masculino, que isso é um modo de questionamento do poder, dessa organização de sociedade que nós estamos. Né, uma mulher falar assim, eu não quero e esse corpo é meu, né, é um jeito de se posicionar, de se apropriar do corpo. Né, porque na nossa sociedade quem é dono do próprio corpo são os homens. As mulheres não são donas dos seus corpos. Bom, e aí o que é ser masculino, então? Né? Territórios de gênero que são produções sociais frequentadas por pessoas, né? Por seres humanos. Né? Até lá na frase, no final, que estava a frase da Hannah Arendt, né? Ela fala os homens, né? E todos os homens. Aí a gente usa a palavra homem para falar de ser humano, e não a palavra ser humano. Né? É quase como... Quase não. A gente está dizendo o quê? Né? Que humano é homem. É outra revisão que a gente tem que fazer do nosso discurso também. Nós, os homens, né, pera lá. Temos outras categorias que estão reconhecidas nessa sociedade, são legitimadas nessa sociedade. Homens, mulheres, outras configurações. Humano, por enquanto, está sendo aquilo que vem falando de todos nós. Ainda que muitos de nós não sejamos considerados humanos. Também. Aí é outro debate, um pouco mais longo ainda também, né? Bom... Então, a masculinidade e a feminilidade convocam discursivamente todos os corpos e estão materializando-se performativamente em múltiplos graus e com maior pluralidade de existências e visibilidades. Né? O que a gente vai entendendo é que como a gente tem uma sociedade que se organiza assim, né, por gênero, né, esse gênero vai nos convocando a habitar esse espaço. Né? E aí a gente vai se inserindo nesses espaços, um pouco em um pouco no outro, um pouco mais em um pouco menos no outro, né? Segundo essa organização de dominação e de desejo, que a gente também tem ação sobre como a gente se organiza existencialmente, né? E a gente vai se configurando entre um ou outro espaço. Tá? Então, a masculinidade é um território humano, né? Não um território dos homens. Né? Isso que é um cuidado que a gente tem que começar a ter. Né? A masculinidade é um espaço que pode ser circulado por muitas pessoas. Né? Então, lésbicas podem ser masculinas e femininas e transitar entre essas duas categorias. Né? Mulheres héteros também podem ser masculinas e femininas e transitar entre essas duas categorias. Né? Homens héteros, né, são masculinos e femininos e podem transitar entre essas duas categorias. Homens gays, homens trans, mulheres trans, travestis, enfim. Né? Vou ter que encher a sopa de letrinhas aqui também para poder falar de todo mundo. Né? Bom... Então, longe de se tratar de uma identificação com os homens, né, porque aí a gente já está diluindo essa ideia de que masculinidade é território de homem, mas é território humano, né? A masculinidade de mulheres também pode ser exercida dentro dos parâmetros de dominação. Né? E aí que a gente começa a pensar na questão da violência, de mulher contra outra mulher. Né? Ou de uma pessoa que, independente de como ela se identifica na identidade de gênero, mas que tem um corpo biológico feminino, que se relaciona com outra pessoa de corpo biológico feminino. Né? Essas pessoas também estão submetidas a essa organização social. Né? E a entender também, né, que então se eu sou lésbica, eu tenho que ser macho. Né?
Porque as mulheres lésbicas também podem assumir esse discurso. E se eu tenho que ser macho, eu tenho que ser agressiva. Eu tenho que me impor na minha relação. Eu não posso deixar minha mulher sair com saia curta. Eu não posso deixar ela olhar para o lado. Aliás, eu vou deixar ela trancada dentro de casa, que aí eu não vou ter risco. Aí a gente começa a pensar, né, em como que a violência também vai acontecendo. Dentro desse espaço que a gente vai chamando de lesbianidades, ou de mulheres que se relacionam com mulheres, ou de biocorpos femininos que se relacionam com pessoas de biocorpos femininos. Se a gente ficar tentando queerizar, né, o discurso, né? Então a grosseria, comportamentos de sedução, rudes e machistas são percebidos como pertencentes ao território masculino. E também podem ser adotados por mulheres, né, porque a masculinidade é um espaço que a gente pode percorrer. Tá? Então, mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais podem assumir essas posições. Então, a masculinidade de mulheres implica previamente, né, desconsiderar a masculinidade como inscindível da estrutura biológica do homem e desenhá-la como uma ficção que se constrói performaticamente. Tá? Então, repetindo os discursos, repetindo o nosso comportamento, né, nossa expressão no mundo, que a gente vai construindo, né, esse ser masculino ou esse ser feminino. E a gente nunca é só masculino ou só feminino, a gente transita entre os territórios. Não que isso não esteja organizado segundo padrões de dominação e hierarquia, porque estão. E produzem sofrimento, sim. E produzem violência, sim. O segundo estigma que eu trabalhei, né, ele está muito relacionado com esse primeiro também, né, porque quando a gente está falando de atividade e passividade, a gente está também dizendo de masculinidade e feminilidade. Tá? Existe uma compreensão hegemônica de que o desejo, né, e a vida só pode se configurar com oposições complementares. Né? Esse é um modo hegemônico de compreender, né, a vida e as relações. Né? Então, se eu sou feminina, eu vou entender que eu vou achar o meu complemento em uma pessoa que seja masculina. Né? Então, se eu sou mulher, eu vou me complementar num homem. Né? Ou se eu sou uma lésbica feminina, eu vou me complementar numa lésbica masculina. Né? Esse duplo de organizar a vida em polaridades também é um modo de subjetivação que a gente tem nas nossas sociedades. Entender que existe uma complementação. Né? Só que, como a gente já tinha lá pensado anteriormente, a nossa possibilidade existencial e de desejo é uma multiplicidade. Né? Então, mulheres lésbicas femininas também se atraem por mulheres lésbicas femininas. Mulheres lésbicas masculinas também se atraem por mulheres lésbicas masculinas. Assim como a configuração hegemônica, que a sociedade entende como hegemônica, com aquela que é a natural, que é aquela que é como deveria se encaminhar o desejo, né, de mulheres lésbicas femininas que se atraem por mulheres lésbicas masculinas. Também é uma outra possibilidade de configuração. E entre essas possibilidades, todo um meio, toda uma outra possibilidade de configuração que está aí, num contínuo. Tá? Na década de 40 e 30, né, quando as mulheres lésbicas, né, mulheres que se relacionavam com mulheres, começaram a se organizar em subculturas, né, porque até antes desses períodos havia uma marginalização tão forte, uma patologização tão grande dessas expressões, dessas possibilidades de relacionamento, que nem organização as pessoas conseguiam ter. Né, espaços de sociabilização, por exemplo. Né. Então, nessa década, as subculturas lésbicas, especialmente na América, na Europa, foram formando os papéis que, na teoria, né, especialmente internacional, a gente entende como butt femme, mas que a gente pode traduzir aqui para o nosso português de sapatão lady, mulherzinha macho, bofe lady, enfim. Tem muitos nomes que a gente utiliza aí, bofinho mulherzinha, bofinho sapatinha, tem muita coisa, gente. Isso é tudo muito regional também, tá? Enfim. Então, extremamente marcados, especialmente entre as classes mais baixas, né? Então, a identidade social se configurava conforme padrões de gênero tradicionais, especialmente neste período, né? Quando entra a segunda onda do movimento feminista na década de 70, né, há uma grande rejeição por parte das lésbicas do movimento feminista, né, ao que elas chamavam de imitação, né, da cultura heterossexual instaurada. Né? E aí eu coloquei imitação, entre aspas, né, porque a gente vai colocando categorias como propriedades de outras. Né? Então, a configuração de relacionamento de uma pessoa que está transitando no território masculino e outra que está transitando no território feminino, né, ela passa a ser entendida como natural da relação heterossexual, e é como se outros casais
entre mulheres ou entre homens, né, não pudessem se configurar deste jeito. Sendo que a nossa produção desejante, ela também acontece desse jeito. Acontece entre pessoas que transitam mais no território da feminilidade, as duas transitando no território da feminilidade, as duas transitando no território da masculinidade, ou uma transitando em um território e outra em outro, mais em um, mais em outro. A gente nunca consegue ficar num só. A gente não consegue ser totalmente masculino ou totalmente feminino. Mas havia uma grande rejeição. E aí vamos lembrar que o movimento feminista da década de 70 era composto especialmente por mulheres brancas e de classes médias altas. Então a gente vê um recorte de classe passando por aí também. E, de novo, entender ativa e passiva, e aí isso remete também a uma questão sexual, que eu não vou desenvolver muito aqui, porque senão a gente vai muito longe, mas qual que é a prática sexual de cada uma das mulheres que está envolvida nessa relação de atividade e passividade? E aí é muito complicado a gente falar de atividade e passividade entre mulheres, porque esse termo veio da cultura masculina, de que existe um penetrador e um penetrado. E aí, como existe um outro estigma de que entre mulheres não tem sexo de verdade, porque não tem pênis, então, como se entende atividade e passividade nessa instância? E aí dá para fazer um debate longo por isso e pensar em quais são todas as possibilidades sexuais entre duas mulheres. Tem muitas, gente. Tem muitas. Vou finalizar. Então, a presença dos assim chamados, é um texto da Butler, uma teórica queer que debate isso assim muito bem. Tá lá nas referências finais. Depois, quem quiser disponibilizar o slide, está autorizado também. Então, a Butler vai dizer que a presença das assim chamadas convenções heterossexuais nos contextos homossexuais, bem como a proliferação de discursos, especialmente gays da diferença sexual, como no caso de butch, sapatão, e femme, a lady, a mulher a lésbica feminina, como identidades históricas de estilo sexual, não pode ser explicada como uma representação quimérica de identidades originalmente heterossexuais. Vai se entendendo no discurso hegemônico que isso é uma imitação da cultura heterossexual. Assim como se entende no discurso hegemônico que a mulher lésbica ser masculina também é uma imitação dos homens. E aí a gente tem que pensar que o desejo, enquanto uma multiplicidade, ele pode se configurar em diversas instâncias. O que vai diferenciar é se a gente está fazendo isso de um modo alienado e normatizado, eu tenho que ser assim, porque é só assim que eu vou ser legitimada, ou se é o meu desejo mesmo que se configura desse jeito. Então, existe uma multiplicidade de configurações, mas o que ocorre é a invisibilização dos que não correspondem ao padrão de gênero. Especialmente quando a gente está falando de butch com butch, ou de sapatão com sapatão. De lésbicas masculinas que se relacionam com lésbicas masculinas. E tem todo um recorte aí, patriarcal sobre isso também. Ou de fêmea com fêmea, que aí coloca-se em dúvida a legitimidade da orientação sexual dessas mulheres, que são femininas. Mas como assim mulher? Como assim lésbica? Você é tão feminina? Isso é uma outra coisa que as lésbicas escutam muito. Bom, e aí o território da masculinidade ou da feminilidade, O que é ser masculino e feminino? É a estética que a gente assume? É o comportamento que a gente tem? É a nossa preferência sexual? Se gosta de estar numa posição e outra posição? Gostar de um certo tipo de estilo ou de outro estilo? São os papéis sociais que a gente assume? É o nosso corpo? Porque aí é um debate interessante para a gente fazer sobre a questão de onde a gente pode pensar a vítima, na Lei Maria da Penha, porque o corpo feminino é um espaço da feminilidade, está situado no território da feminilidade. Então esse corpo está submetido sim à violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, de pessoas que estão identitariamente configuradas como homens, se sentem como homens, se apresentam como homens, mas têm um corpo feminino e são entendidas como tendo um corpo feminino, sim, essas pessoas estão sofrendo violência de gênero. E aí, na minha compreensão, sim, elas têm que estar inseridas como a vítima da Lei Maria da Penha, sim, independente da identidade que está sendo assumida. Aliás, eu diria que, inclusive, corpos biológicos masculinos que se configuram em um território existencial da feminilidade, como as mulheres trans, como as travestis, ou como homens
Homens, gays ou heterossexuais, mas a gente vê muito entre homossexuais. Né? Homens homossexuais que são femininos dentro de uma relação, né? Em que tem um que está situado num território de feminilidade e outro num território de masculinidade, em que há diferenças de vulnerabilidade aí, né? Um que tem dinheiro, um que é branco, né? Um que é estudado, universitário, junto com outro homem, né? Que está posicionado num território mais vulnerável, que a gente tem que começar a pensar também, né? Na possibilidade de violência de gênero aí. Né? Porque não é o nosso sexo que determina a organização de gênero que a gente está. Bom, Maria Luísa Hayborn vai dizer, né, que o modelo tradicional orquestrado por uma oposição de gênero admite somente para o passivo a classificação estigmatizante. E aí o passivo é independente do sexo também. Né? Eu sei que a gente está falando de visibilidade lésbica, mas é bom a gente abranger para outras possibilidades também. O modelo moderno preconiza a dissolução da distinção de gênero, postulando simetria entre os parceiros. Né? Então é o que vem se propondo. Bom, eu já falei, né, sobre isso, então, mesmo estando pertencente a uma minoria, né, a gente vai assumindo essas verdades que são produzidas no contexto social, né, e sim, né, as pessoas que são oprimidas no contexto social podem sim assumir o discurso do dominante, e sim reproduzi-lo. Né? É aí que a gente vai entendendo que a violência doméstica entre mulheres, entre lésbicas, né, acontece, tanto que a gente vê chegando, né, nos espaços da defensoria, né, nas delegacias, a gente vê isso acontecendo. Com muito menos frequência, claro, né, porque tem outros dispositivos de poder que vão impedindo que essa denúncia chegue até lá. Tá, que eu já falei. Safiotti vai dizer, né, que a sociedade incentiva e tolera uma virilidade que seja exercida em sua força-potência dominação contra as mulheres, em detrimento de uma virilidade doce e sensível. Né? Porque tem jeito de ser homem, de ser viril, de ser masculino, né? Dentro de categorias que a gente vai entendendo como éticas, como não opressoras. Né? Porque existem categorias diversas, qualidades e defeitos, como a gente estava falando, posições, papéis, dentro do território da masculinidade, que são muito positivas, né? Que expandem a vida. Né? Quando a gente está se posicionando, por exemplo, quando a gente está gritando, quando a gente está colocando a gente mulher, né? A questão de ser mulher. Quando a gente está se posicionando, a gente está dentro de um território masculino. Quando a gente está dizendo, né? Quando a gente está se calando, a gente está no território feminino. E é bom dizer, é bom denunciar. Isso é uma qualidade masculina positiva. Né? Então existem mulheres lésbicas ou também heterossexuais que adotam essa primeira forma de masculinidade. Dominante, opressiva, né? Que manda a parceira calar a boca. Né? Ou tantas outras coisas. Mas é essa última que garante o rompimento com as práticas de dominação e subordinação, ou seja, de forma gentil, equilibrada, amável, e até se a gente fosse pensar ironicamente, uma masculinidade feminina, né? Para brincar aí com os termos. Como é que a gente muda uma atitude? Né? Só para voltar lá no começo. Né? Se a gente tem componentes cognitivos, afetivos e comportamentais, né, agindo sobre esses três aspectos é que é possível mudar as atitudes. Se o preconceito é uma atitude, né, a gente se informando, né, buscando ouvir outras opiniões, buscando ler mais sobre o assunto. Né. Componente afetivo é a gente se permitindo afetar pelas existências. Né. Quando a gente entra em contato lá e vê, né, a pessoa chorando na nossa frente, a gente vê a realidade do outro, né, a gente entra em contato, né, a gente geralmente fala assim, isso acontece muito da mãe, né, quando ela tem um filho gay, quando ela tem uma filha lésbica, aí ela repensa. Né, por quê? Porque tem uma afetividade envolvida. Né, então, pensar em alterações de componentes cognitivos e afetivos vão então nos predispor a novos comportamentos. Né, inclusive as pessoas que estão inseridas nas minorias. E que estão aí submetidas a estruturas de poder também. E reproduzindo também estruturas de poder. Tá? E aí, só para finalizar, nós temos dois campos de produção de subjetividade. Um é o macropolítico, o outro é o micropolítico. E ambos são importantes. Quando a gente fala de legislação, né, quando a gente fala de lei, a gente está falando de um âmbito macropolítico, né, que é algo que vai reger as coletividades. Né? E é muito importante que a gente tenha o âmbito macropolítico. Mas se a gente não fizer no âmbito micropolítico, ou seja, no cotidiano,
no dia a dia, nas relações interpessoais que a gente está estabelecendo, no nosso espaço pessoal e individual, caseiro, né? Se a gente continuar reproduzindo padrões de gênero, né, dizendo que menino é de um jeito, menina é de outro, menino pode uma coisa, menina não pode essa coisa, né, que geralmente é assim o discurso. Né, quando a gente vai reproduzindo isso o tempo todo na nossa vida cotidiana, a gente está produzindo micropolíticas. Então não adianta a gente só criar uma legislação que ela não vai mudar a sociedade sozinha. A gente não vai mudar essas estruturas de dominação só com a legislação. A gente precisa que isso aconteça no espaço social onde está circulando o desejo das pessoas. Então, parte importante da experiência humana é que todos e todas possam circular ética e politicamente nos espaços masculinos e femininos, e por não dizer nos espaços humanos, né, se a gente pudesse romper com a história de gênero, né, sem opressão e dominação. A gente garantir, né, que e aí é um exercício, gente, cotidiano. Porque quando eu estou dizendo para minha filha, para o meu filho, que ele só pode ter um certo tipo de organização de vida, isso está refletindo, né, é um espaço, né, ali da minha família, mas que está refletindo na violência doméstica que está acontecendo nas casas das outras pessoas. Eu acho muito inocente, muito pequeno isso aqui, eu só estou educando o meu filho. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou constituindo esse espaço social. É por isso que a gente tem uma sociedade patriarcal há tantos anos. Há séculos, há milênios, porque a gente não desconstrói num espaço micropolítico. A proposta, então, é que a gente possa fazer desse espaço de vida, que é onde a vida circula, não só no âmbito legal, não só no âmbito dos eventos, mas que a gente possa fazer isso acontecer no nosso dia a dia. Tá? Eu agradeço a Defensoria, agradeço o Rodrigo, agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Parabenizo também, por essa organização, A gente geralmente não faz debate sobre a questão das mulheres lésbicas e dessa posição do feminino, e é importante a gente começar a dialogar sobre isso, porque é um outro ramo da existência que precisa ser visibilizado. Bom, obrigada.